Bem-vindos ao nosso Educação em Tela. Tem sido uma experiência bastante agradável estes nossos encontros a cada segunda-feira para conversarmos sobre educação, para trazermos temas ligados direta ou indiretamente às questões educacionais. Por isso, hoje, faço questão de que esteja aqui, ao meu lado, ladeando a nossa conversa, a flor de lis, o símbolo da pedagogia, para lembrar de que esta ciência da educação é uma ciência dinâmica, constante, em evolução, em desenvolvimento. A educação nunca é estagnada, embora traga traços da tradição, mas está sempre aberta à inovação. E é exatamente sobre esta premissa que nós iniciamos a nossa conversa de hoje, trazendo uma frase de um professor, trazendo a frase de um pensador da educação e de uma figura que vocês vão entender daqui a pouquinho um pouco mais da sua importância. Ser professor é uma profissão, ser educador é uma missão. Salomão Becker. Hoje nós refletiremos sobre, é claro, dado a proximidade do dia 15 de outubro, iremos falar sobre a figura do professor, a figura do mestre, a figura do educador. Ao longo da história, em diversos momentos, em diversas civilizações, em todos os países, em cada recanto, por mais longínquo que seja, sempre a figura do professor é preponderante. Porque ele está na base, ele é nuclear, basilar. Quando as sociedades se organizam, se aglutinam em comunidades, quer urbanas, quer rurais, independente desta condição sociológica e até mesmo antropológica, lá, em meio a esta cultura, sempre vai haver a figura do professor. Quando falamos nas questões educacionais, quando falamos no direito à educação, quando falamos na garantia de uma educação de qualidade, quando primamos por um ensino-aprendizagem que seja um propulsor de novos pensamentos e que seja uma mola propulsora de um mundo em mutação, aí, indiscutivelmente, nós teremos que falar da figura do professor. Quando o professor Salomão Becker fala que professor é uma profissão e que o educador é, portanto, uma missão, um verdadeiro missionário, por vezes esse contexto se coaduna, se configura em um só, porque há tantos profissionais educadores, tantos professores, que se doam quase como que numa oblação para garantir uma educação sempre e cada vez mais revolucionária, libertária, que tenha a capacidade da criticidade, que seja ética e que, enfim, seja capaz de transformar realidades. A figura do professor, no dia 15 de outubro, é lembrado para um momento de homenagem, para um momento de celebração. Mas nem sempre foi assim. Quando dizia a vocês que um pouco mais à frente vocês iriam entender o porquê de iniciarmos a nossa conversa trazendo a figura do professor Salomão Becker e o seu pensamento, é porque foi exatamente este homem que no estado de São Paulo,
como professor, foi o idealizador de um dia para descanso do professorado. Eles vinham de uma exaustiva condição de trabalho, onde o semestre se expandia e, portanto, os professores estavam cansados, estressados. E aí o professor Salomão Becker inicia este processo de conscientização para que ocorresse um feriado, uma parada, como diriam os ingleses, um pit stop para o professor, para garantir a ele que, diante de todas as suas atividades desempenhadas e diante do seu ofício e do seu mistério, se faria necessário ter uma parada, para um descanso, para retomar as energias, para celebrar também, porque lembremos-nos que a palavra celebrar deriva do latim celebrare, ou seja, tornar célebre. Então, nada melhor do que tornar célebre a figura do professor com um dia seu, em sua homenagem. Então, nasce daí a importância da data do 15 de outubro, como dia do professor, celebrado no Brasil, uma vez que precisamos salientar de que isso não é uma unanimidade. Por exemplo, a maioria dos países celebram o dia do professor no dia 5 de outubro. Isso, data criada pela Unesco, que é o órgão das Nações Unidas ligado às questões da educação. No Brasil, escolheu-se, a critério do professor Salomão Becker, um professor paulista, a data do dia 15 de outubro. Mas isso não se deu de forma aleatória. O professor trouxe à tona algo que já ocorrera no passado e uma situação no tempo do Império no Brasil, quando Dom Pedro I, no dia 15 de outubro de 1827, cria a escola elementar. O que era a escola elementar? Era a oferta do ensino fundamental, que hoje nós chamamos o ensino inicial, os anos iniciais. Dom Pedro I cria a escola elementar para os meninos, dando a possibilidade, além de conhecer a língua portuguesa, as noções de matemática, também de geometria e tudo aquilo que era possível àquela época. Mas aí um dado intrigante: as meninas, a elas não eram ofertadas, por exemplo, a disciplina de álgebra. Elas, ao invés disso, aprendiam noções domésticas, como bordar, cozinhar. Então, desde aí, desde a criação da escola elementar com Dom Pedro I, nós vemos um resquício de preconceito contra a figura feminina, contra as mulheres. Criando, mesmo com a escola elementar, que garantia o ensino fundamental, criando diferenciação entre homens e mulheres, entre meninos e entre meninas. Mas convenhamos que historicamente é um fato, e um fato histórico merece de todos nós, é claro, uma lembrança. Por isso o professor Salomão Becker trouxe a lembrança da criação da escola elementar para ser um marco para a criação do Dia do Professor em 15 de outubro. E aí se espalhou entre as cidades paulistas, depois passou-se ao estado de São Paulo a criação desta data comemorativa alusiva ao Dia do Professor. E daí foi um pulo até que se chegasse à sede da República,
e o presidente, à época, João Goulart, cria através de decreto-lei, decreto 52.682, de 14 de outubro de 1963, institui o dia 15 de outubro como o Dia do Professor. E aí, precisamos entender a singeleza da criação de um Dia do Professor para a tomada de decisão sobre a valorização da figura do professor, que vai além do magistério. É preciso valorizar homens e mulheres que têm feito de sua profissão um grande e desafiador combate contra o analfabetismo e em busca das melhores condições para o ensino-aprendizagem. O Dia do Professor não é somente uma data para ser celebrada, festiva, ou oferecer uma confraternização, ou somente para um descanso, mas é também um dia de luta e de resistência. Porque, convenhamos, nem sempre o caminho dos professores é um caminho de flores, é um caminho pavimentado por condições adequadas para a garantia dos seus direitos e o cumprimento dos seus deveres. Por isso, o dia 15 de outubro é também um dia para se dizer clara e de forma audível que a valorização do professor passa por melhores condições de trabalho, passa por um salário digno, passa indiscutivelmente pela simbologia que carrega esse profissional. Porque o professor, o educador, é sempre alguém de vanguarda, que está à frente do seu tempo, que está de forma muito prudente construindo a sociedade que nós tanto almejamos, fraterna, solidária, democrática, ética, responsável. Por isso, o 15 de outubro não é para ser romantizado, não é para ser um momento apenas de, desculpe a expressão, de oba-oba. Não, é necessário que mantenhamos-nos firmes e convictos de que a figura do professor é, para toda a sociedade, algo benéfico, algo bastante interessante na construção do saber, no compartilhamento do conhecimento, certos, como dizia Paulo Freire, de que o educador precisa entender que ele é um ser inacabado. Porque a educação é uma via de mão dupla. Quem pensa apenas em compartilhar o conhecimento, por vezes recebe muito mais do que dá. Por isso, o professor, em outras culturas e até mesmo em outros países, é um profissional bastante valorizado. Oxalá pudéssemos dizer isso também no Brasil, que infelizmente não condiz com a realidade. Mas em tantas outras culturas, a figura do professor está na base de uma sociedade. Por isso, em tantas outras culturas, o professor tem o lugar que lhe é devido, o lugar de destaque. Porque não há sequer um profissional que não tenha obrigatoriamente passado pelas mãos cuidadosas
de um professor, pelas atenções, pelos cuidados e pela formação de um educador. Espero que este 15 de outubro sirva para que todos nós, professores, educadores, mas também o outro lado da moeda, os educandos, a família, a sociedade, os poderes públicos constituídos, o conjunto desta engrenagem que nós chamamos o tecido social, entenda de uma vez por todas que a figura do professor é basilar, nuclear, e que, portanto, nós precisamos lhe dar o devido respeito, a valorização necessária e dar a ele as condições para que cumpra o seu mistério de ensinar. Parabéns a todos os professores, parabéns a todos os educadores. De forma muito singela, neste meu processo de formação, tendo em vista também me tornar um professor, um pedagogo, eu tiro literalmente o meu chapéu em reconhecimento e num pleito de gratidão a todos os professores, a todas as professoras. Parabéns pelo seu dia, parabéns pela luta, parabéns pela caminhada e sigamos em frente com luz, com sabedoria e ensinando tal qual um semeador que sai a semear.